boa tarde, porque agora no momento é tarde, mas eu dou boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você vai acessar esse nosso diálogo, essa nossa proposta. E hoje eu me propus a fazer um estudo com você sobre a comunicação em família. As nossas atitudes dentro do lar, na nossa comunicação. Eu fico imaginando como que deve estar o caminho emocional das pessoas dentro do lar. Porque nós já vamos avançando esse período de quarentena, esse período que vem já acumulando, né, o gasto emocional de todos dentro do lar. E nós precisamos ter uma reorganização emergencial para podermos continuar com maturidade dentro desse processo da quarentena. Porque o estado emocional é um fator determinante para a saúde. Isso aí nós vamos encontrar no livro Saúde, Metafísica da Saúde, né, de Gasparetto e de Valcapelli. Então nós temos que ter essa consciência que o nosso estado emocional é um fator determinante para a saúde física. E ele coloca mais aqui: o corpo não é uma máquina meramente operada pelo espírito, mas sim um organismo vivo que serve como uma espécie de templo da vida para ser espiritual. A alma é construtora e mantenedora das condições corporais. Ela protege no organismo uma carga energética criada pelo estado emocional da pessoa. Os bloqueios e conflitos emocionais bombardeiam o corpo, sobrecarregando-o com vibrações negativas, provocando inúmeras doenças. A nossa proposta é que nós não venhamos adoecer emocionalmente nesse período e nem fazermos os nossos companheiros dentro do lar adoecer pelo nosso processo de sobrecarga emocional, que a gente ainda não consegue elaborar muito bem o espaço que estamos tendo que modificar como postura de entendimento, porque até agora a mente veio construindo um caminho de conscientização bem proposto numa sociedade que já vem arrastando uma construção há muito tempo, né? Se a gente pegar a história desde lá de trás, desde a pré-história, e foi fazendo aquele ciclo de evolução e esbarramos hoje com uma paralisação global, nós temos que reconstruir essa nossa jornada. E essa proposta de reconstruir, ela se faz muito necessário porque nós trazemos dentro da saúde uma necessidade de preservação da qualidade do nosso ser, do ser do outro. A nossa proposta é a gente manter o equilíbrio emocional dentro do lar. E temos tido aí algumas informações de pessoas que estão um pouco desajustadas emocionalmente nesse processo que nós estamos envolvidos. Então nós temos que nos ajustar e temos que nos ajudar, porque a qualidade todos possuem, a exemplo da capacidade de se comunicar verbalmente, porque a nossa busca hoje é a comunicação dentro do lar. O corpo mantém tecidos organizados na região da glote para emitir sons, possibilitando a verbalização. Então nós temos que compreender que, como nós temos a capacidade de verbalizar, nós temos também a capacidade de nos organizarmos perante essa busca que nós estamos fazendo diante do outro. Então nós vamos pensar aqui como Swami Sivananda traz, que pensar é um dos maiores atributos do ser humano. A semelhança da luz que se propaga, ora como onda,
ora como corpúsculo, o pensamento com a sua velocidade e constituição equivalente irradia-se da usina mental e por identificação vibratória. Essa última colocação, por vibração, né? Por identificação vibratória. Nós temos que pensar que nós, como veículos que somos encarnados, espíritos encarnados, e que nós vibracionamos num campo magnético, a gente atrai aqueles que se assemelham à nossa vibração. Nós estamos em família porque a gente se atraiu, né? Houve uma organização perfeita e divina, aonde a gente foi estar construindo para formar o nosso lar. Desde que nós nos propusemos a formar o nosso lar, nós estamos vibracionando dentro do nosso lar. E o nosso lar, ele tem que ser um santuário divino, ele tem que ser uma construção divina. Nós não podemos permitir que o nosso lar seja destruição para todos nós que estamos habitando esse lar. Nós vamos falar do lar pequeno no reflexo do lar maior, que é o planeta Terra. Então nós vamos construir ou reconstruir ou fazer uma releitura de até então o que é o lar. Nós estamos tendo tempo agora para nós raciocinarmos na proposta de mudança necessária para o nosso lar virar realmente o santuário proposto por Jesus. Jesus, quando vai ao primeiro lar fazer a proposta do culto no lar, da integração daquela humanidade que ali circundava, da oração, é essa a proposta. Nós temos que fazer do nosso lar o santuário. E o santuário, ele tem que estar vibracionando em atitudes elevadas, para que nós possamos conseguir dialogar, um diálogo rico e um diálogo que venha a ser de proposta, de partilha em comum acordo. Eu estou aqui emitindo para vocês, então eu sou emissor do que eu vim me propor a falar para vocês, e vocês estão recebendo essa formação de conhecimentos e estruturas que o meu mental assim arquiva para poder passar para vocês. Vocês estão recebendo essa comunicação, e ao mesmo tempo que a mente recebe a comunicação, ela vai elaborando pensamentos dentro da proposta em que eu coloco para vocês como uma verbalização. E dentro deste articular mental, vocês constroem também uma história dentro da minha fala, nas propostas que vocês trazem como conhecimento de vida. Assim é o diálogo. O diálogo em família, ele vem trazer para nós um dispositivo que nos leva a entender que ainda nós não praticamos com qualidade o dialogar, né? O dialogar, ele tem que ter todos que participam do diálogo a equação de escutar, entender a proposta do diálogo, analisar para virar receptor e emissor para uma resposta. Mas nós não fomos educados para isso, né? Nós somos educados para verbalizar rapidamente uma resposta, muitas vezes para ficar livre da situação, muitas vezes para não interagir na proposta que foi assim feita por um membro familiar. Nós temos que parar agora e reestruturar esse caminho. Aí Sivananda continua com a proposta dele. Cada mudança de pensamento é acompanhada pela vibração da matéria mental.
necessária para o pensamento funcionar como força. Todo pensamento possui peso, forma, tamanho, estrutura, qualidade e poder. Olha só como que a gente esbarra numa estrutura que o pensamento, ele tem forma, ele tem poder de mudança no ambiente. A gente vê que os pensamentos não muito bem estruturados, e a gente pode ver isso no cotidiano do que nós estamos vivendo no hoje. O pensamento, ele tem forma, ele tem um veículo e ele tem uma condução. Mas quando ele não é muito bem preparado, quando ele não é muito bem articulado, ele sai como uma enxurrada através dos nossos lábios, mal colocado, e isso causa muito conflito, porque quem recebe a enxurrada, ele recebe o conteúdo como se fosse uma massa, e essa massa, ela tem várias propostas na forma que ela vai sendo jogada para o outro. Quando nós temos uma capacidade um pouco mais ampliada, porque alguns já trazem, porque todos somos médiuns, todo mundo tem uma capacidade aflorada, só que alguns têm a telepatia, ele consegue alcançar, além daquele bolo que foi proposto pelo comunicante, o que está ali nas entrelinhas daquela proposta falada sem um raciocínio elaborado. Então ele consegue margear, ele sai fora da confusão, da verbalização, ele consegue captar e ele vira um mediador. Mas é muito raro ter um mediador dentro do lar, numa verbalização colocada. E o mediador tem que ser o adulto. Nós temos que ser mediadores agora. Nós temos que ter a sabedoria de fazermos mudança dentro da proposta que até então vinha sendo feita no diálogo. No dia a dia, o ser estava envolvido em trabalhar, construir, vir para casa, alimentar, ir para a televisão, menos escutar quem está ali partilhando o lar. E hoje estamos acordando, ficando todos dentro do próprio lar, pelo menos a maioria, e eu torno a falar que está entendendo o que é essa pandemia e está sendo honesto com a proposta do recolhimento. E nós ficamos 24 horas agora convivendo com o outro e descobrindo o outro, coisa que não tinha tempo de descobrir. Então agora nós temos que descobrirmos os nossos filhos. E para descobrir os nossos filhos, nós temos que escutar o sentimento dos nossos filhos. Cada um na sua faixa etária, cada um no seu momento de emoção. A criança pequena, ela precisa que papai e mamãe esteja pronto para um diálogo ao nível da carga mental que ela traz. O adolescente, ele já tem outras propostas. E aquele adulto que já divide com os adultos que assim geraram, já fica em outro patamar de entendimento. Então nós temos que ter a sabedoria agora de nos posicionarmos. E nós vamos continuar com Sueli Caldas, em mentes interconectadas, porque nós somos todos interconectados. E nós trazemos uma lei de atração. Ela vai falar que o materialismo se sustenta em ideias organizacionais humanos, linguagem mesmo, como a ciência, acreditando que essas linguagens explicam o homem, quando, ao contrário, enquadram-no em limites muito simplistas de compreensão.
É isso que eu estava colocando para vocês. Fica muito simples ficar na superfície da linguagem e não querer aprofundar. E a maioria dos encarnados, eles não querem aprofundar na proposta que o outro que está dentro do lar está verbalizando. Então ele sente-se sempre atraído por um sentimento de afastamento. Só que agora nós não podemos afastar, nós não podemos fugir da posição que estamos vivendo no aqui e agora. Agora é hora realmente da gente procurar modificar os nossos padrões dentro da comunicação do lar. Nós precisamos pegar o evangelho e fazer o culto com propriedade, sem aquela coisa que a mente elabora continuamente. Quando sai alguma passagem do evangelho e fala, nossa, é para você mesmo. Não, é para todos nós. Nós todos estamos inseridos nessa mudança necessária. E é necessário a gente fazer realmente esse conjunto de busca para que a gente possa fazer um lar saudável, um lar que venha ter propriedades organizadas dentro do padrão elevado que Jesus assim propôs quando ele entrou no primeiro lar para fazer realmente a busca da oração dentro do lar, do respeito de um para com os outros. E aí nós vamos continuar aqui. São as ciências que devem se adaptar à essência do homem e não o oposto, como tem sido pregado pelas ideologias de nossos tempos. Então, nós temos que estarmos dominando essa comunicação, essa verbalização, esse estudo profundo de quem somos nós. E aí eu vou lá no filmezinho que fala quem somos nós, que a proposta é tão bacana dele, está aí circulando, né, pela net, pelo YouTube. Quem somos nós? E a proposta é nós sairmos do conflito gerado, sermos telespectador, observando aonde está esbarrando essa angústia, onde está esbarrando esse desequilíbrio que está sendo formado pelas nossas inconstâncias dentro do que a gente até então desenvolveu como padrão de cultura, de vivência no planeta. Nós estamos mudando o nosso padrão de viver, nós estamos mudando a nossa cultura, nós estamos mudando o nosso tempo. E se a gente pensar, olha que maravilha a gente ter essa oportunidade de fazermos essa mudança bem equacionada dentro dos padrões necessários que são, né? Nós temos que adaptar ao momento como o momento vem para nós. Chico Xavier sempre falou e ecoa, né? Ecoa até hoje. Tudo passa. Nós temos que entender que tudo passa sim. E que tudo que a gente está construindo hoje vai também passar. Agora, como vai passar é a questão que nós temos que raciocinar. O homem ficou embriagado e drogado pelo materialismo. Tudo que vive, lê e realiza visa exclusivamente os seus próprios interesses egoísticos dentro de um aparente estado de conforto, mas tudo isso lhe está proporcionando dores e aflições. Isso aí nós vamos encontrar no livro Lastro Espiritual, nos Fatos Científicos, de Jorge Andréa. Então, nós viemos proporcionar somente dores e aflições. Agora a gente pode reconstruir amor e pacificação. Tivemos uma visão de um mundo que veio desenrolar desde lá de trás, né, feito já colocado, e nós fomos construindo desenfreadamente as nossas posições sociais, as nossas posições familiares, as nossas posições como espíritos viajantes em uma oportunidade encarnatória.
Agora nós temos que modificar essa estrutura e entendermos que nós estamos aqui para aprimorar, nós estamos aqui para edificar uma estrutura melhor, para deixarmos o planeta um pouco mais confortável para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim por diante. Não tem como nós não acordarmos para o movimento que está acontecendo. Está na hora de sairmos daquela zona de conforto em que era fácil, né? A vida estava fácil, a gente levantava, feito eu falei, a gente executava o dia, a gente deitava e dormia, a gente levantava, executava o dia e era isso. Não tinha um raciocínio profundo. O que eu estou fazendo aqui? Por que que eu escolhi casar? Por que que eu aceitei os filhos? Está na hora da gente parar e fazer esse raciocínio com propriedade elevada, com amadurecimento. E não ficarmos nos queixumes, que como eu falei, os queixumes são processos emocionais que levam a um aterro, a um abismo. Nós temos que sair para uma elevação e um amadurecimento emergencial. Quem ainda não deu conta de fazer esse movimento de crescimento, ele tem que se posicionar nesse crescimento. Porque nós temos que fazer uma sociedade agora mais madura. O nosso país, o nosso planeta tem que crescer com maturidade, parar com essas brigas intencionais, parar com essas brigas provocacionais, né? Porque agora já não dá mais tempo. O tempo agora pede um amadurecimento espiritual. Porque sendo energia a mente, pode ser concentrada do mesmo modo como um raio laser pode concentrar energia luminosa. Então a nossa mente, ela produz energia e os nossos pensamentos criam foco, e esse foco cria uma manifestação que é conhecida ao nosso meio de dardos. Nós temos que agora modificar, em vez de sermos um a mais a querer que venha ter uma falência familiar, nós temos que construir para que essa família seja edificada nas bases do Evangelho de Jesus. Agora é assentar, e quando eu falo assentar, é assentar o espírito, é deixar repousar dentro de cada um de nós a essência que está ali gritando para acordar, que é a essência divina que cada um de nós carrega. Nós temos colônias mentais inúmeras dentro de nós, e nós temos que domar essas colônias, porque essas colônias, por muitas vezes, elas não fazem um campo vibracional dentro do lar saudável, elas fazem mais uma discórdia. O diálogo, a palavra já fala dialogar. É aquele momento em que um verbaliza, o outro escuta, raciocina para articular um pensamento e devolver o diálogo. E o que a gente vê às vezes são todos falando ao mesmo tempo, formando um monólogo destrutivo, porque ninguém entende ninguém e cada um quer falar mais alto do que o outro. Não é diálogo, é gritaria. Então agora nós temos que buscar o diálogo, a pacificação, o entendimento, as estruturas de um lar correto. É ter tempo. Todos nós estamos reclamando a falta de tempo. Não tenho tempo para escutar meu filho. Não tenho tempo para sentar com meu filho e saber o universo que meu filho está vivendo. Porque eu tenho que construir, eu tenho que ganhar, eu tenho. Mas agora esse ter é diferente. Agora, em vez de ter, nós vamos ser. Nós vamos alimentar o ser sendo dentro do lar. E aí nós vamos lá em André Luiz.
O pensamento que é emitido por nós volta inevitavelmente a nós mesmos. No nosso lar, André Luiz demonstra esse voltar com muita propriedade, né? Quando ele desencarna, e eu vou pegar lá no meio, né, que ele já desencarnou e tal, e ele cai no umbral, ele criou formas, pensamentos para ficar preso naquele movimento do umbral. Eu convido até quem não leu, ler o livro. Tem o filme também, O Nosso Lar, um espetáculo, porque ele vai mostrar pra gente que nossas ações não ficam sem uma resposta. Então nós temos que construir daqui para frente ações benéficas, não por uma troca com o Pai Superior, mas por um momento sadio mental que é necessário. O intercâmbio é a base do progresso. Comunicar-se com os outros e trocar valores imortais é viver com mais harmonia. É a fraternidade em ação de amor. Então agora a gente tem que se envolver nessa harmonia. Temos que ser harmônicos. Se dentro do meu lar eu fizer uma proposta de ser harmônica, de utilizar mais da respiração antes de verbalizar, de tentar entender até onde o outro está propondo aquela comunicação direcionada para mim, e eu trabalhar articulando dentro dessa proposta do verbo que ele colocou e devolver uma resposta no equilíbrio, eu vou colocando harmonia dentro do meu lar. Mas o que acontece geralmente é um vomitório, né, de palavras que o outro recebe, e aí nesse momento eu faço a mesma ação, devolvendo para ele a mesma carga de emoção. As cargas emocionais, elas vêm com peso, com forma. Agora depende do peso e da forma que eu quero colocar nessa carga emocional que eu estou articulando no meu lar. Algumas famílias, quando se reúnem para discutir seus conflitos, estão totalmente despreparadas para o debate. Nós temos que nos preparar para o debate. O debate, ele tem o primeiro momento, que é colocado o conflito. Isso é desde a criança pequena até o adulto. Nós somos seres em evolução. A criança também está em debate com ela mesma. A criança, ela precisa ser ouvida. Mais do que nunca. Nós estamos numa divisa de movimento, de posturas imensa. É muito grande esse salto que o planeta deu para conosco. Nós fomos convidados da noite para o dia, porque até enquanto estava no processo da comunicação das televisões, das mídias, era uma situação. Enquanto estava acontecendo em outros continentes, a gente via, assistia e não sentia. A gente sentia na superfície. Agora nós estamos sentindo o que é essa pandemia. E essa pandemia, ela não vem só pelo vírus, ela vem pela pandemia emocional, que está coletiva. Mesmo aquele que fala que ele está superando, no fundo do solo mental, ele traz alguns questionamentos. Então, quando bateu no nosso lar, no nosso país, a gente começou a se apropriar do que realmente os outros continentes receberam. Essa visita inesperada.
E essa visita inesperada tem que fazer com que nós venhamos mudar. Não tem mais como não falar que eu vou não mudar meus conceitos, as minhas atitudes, o meu relacionamento, e aceitar. Que quando nós aceitamos, nós tornamos-nos pacíficos diante da necessidade e ajudamos a todos que estão do nosso lado também a enfrentar essa mudança tão necessária. Então, alguém dentro do lar tem que se oferecer para ser o pacífico, o pacificador. Feito Jesus assim, demonstrou ser pacífico em todas as situações. Se tiver mais de um pacífico dentro do lar, maravilha. O lar ganhou 2 pacificadores, 2 amorosos. A comunicação é a argamassa divina, é o impulso da vida, em busca da própria vida. Então agora nós estamos em busca do resgate. Nós temos que resgatar e nos resgatar. É necessário a gente fazer esse resgate, mas para fazer esse resgate nós temos que parar, senão nós não fazemos resgate, porque vai ter hora que você vai precisar também de um ombro para expor seus sentimentos. E se a família não estiver preparada para um ajudar o outro, vai ficar todo mundo despencando. E não é hora de despencar, é hora da gente realmente elevar os nossos padrões e crer que nós estamos amparados, sim, nós estamos amparados pela luz divina, por mais difícil que seja para muitos compreender. Ninguém está à deriva, estamos sendo observados pelos nossos amigos espirituais, estamos sendo muito ajudados por eles, até os que estão desencarnando, estão sendo amparados, estão sendo ajudados, tem um motivo para isso acontecer. Agora, nós buscarmos com a nossa própria mão o desencarne, por nós não acreditarmos que existe esse vírus, ou por nós não acreditarmos que existe uma necessidade de proteção e de proteger o outro, aí nós entramos na margem do suicídio inconsciente. Feito André Luiz assim o fez, pelas atitudes não pensadas. Então nós temos que parar agora e pensar no que estamos fazendo. A quem nós estamos protegendo? Estamos nos protegendo? Os nossos pensamentos têm que ser elaborados com mais sutileza e mais amorosidade. Nós temos que nos abraçarmos como irmãos em evolução e ainda ajudar a muitos a caminharem no equilíbrio. Nós temos essa propriedade dentro de nós, então nós temos que utilizar dessa propriedade. Não dá mais para os manhosos. Não tem mais tempo. Nós temos que ter uma maturidade crística dentro da gente. Chegou o momento. Todo mundo estava esperando essa transformação. Nós já sabíamos que ia ocorrer uma transformação. Só que quando bateu na nossa porta, nós não estávamos tão bem preparados e assustamos. Passou o susto. Agora é erguer e caminhar. A existência do corpo físico depende da comunicação sábia da alma, com todo o anatomismo fisiológico, desde os átomos até os órgãos. Se eu não busco me pacificar e eu vou me intoxicando, por eu constituir meu corpo com um veículo sagrado, água, essa água suja pelos meus pensamentos. E o mais grave, eu estou sujando o meu ambiente familiar. Eu tenho que mudar o meu padrão. Eu tenho que entender que cada um está no seu tempo. Mas eu tenho a responsabilidade de fazer o tempo agora
daqueles que cercam a minha vida, um tempo saudável, um tempo equilibrado, um tempo de amor. Tudo na vida tem a sua linguagem específica, na escola evolutiva em que se encontra. Então agora nós estamos num outro patamar de linguagem. Nós estamos numa linguagem específica de nos amarmos mais, de nos aceitarmos mais, de nos compreendermos mais. Chegou o momento da gente fazer uma revisão dos nossos valores e construirmos um mundo melhor. Eu vou deixar um exercício de casa para todos nós. Nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, e quem não tiver o Evangelho, tiver a Bíblia, busca na Bíblia. Tá lá para todos, tem para todos. Nós pegamos aqui Sede Perfeitos, está no capítulo 17. E para aqueles que vão buscar na Bíblia, está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 48. O que eu escolhi para que a gente venha fazer um dever e começar esse dever hoje, dentro do nosso lar, na proposta de sentarmos em família e fazermos um culto dentro dessa proposta do dever, eu escolhi o dever, que é o número 7, no capítulo proposto. Eu só vou ler o primeiro fragmento para que nós venhamos ter ânimo, vontade de mudança, de fazermos esse dever elaborado. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é da lei da vida. Então, o nosso dever hoje é ser pacífico, amoroso, fazermos do nosso linguajar dentro do lar com muito dever de amor, paciência, abnegação para com todos que estão dividindo a vida conosco. Que Jesus nos abençoe, que venhamos ter alegria no viver, agradecer a cada momento, agradecer a oportunidade de estarmos participando da transformação planetária. Olha como que o Pai confia em nós. Nos deu o direito de estarmos nesse momento com o dever de ajudar essa transformação tão necessária para que nós venhamos evoluir com mais sabedoria. Fiquem em paz.